Olá, graça e paz, eu sou o pastor Paulo Cora e quero dar a minha impressão sobre o que aconteceu no show da Madonna. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer uma coisa muito importante. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo e eu decidi me denominar assim, seguidor de Jesus Cristo, porque a palavra que me denominava antigamente, cristão, esta palavra perdeu o verdadeiro significado. Todo mundo é cristão hoje, de tudo quanto é jeito, de qualquer jeito. Então eu decidi que a partir de algum tempo eu sou apenas um seguidor de Jesus Cristo. E como seguidor de Jesus Cristo eu tenho algumas prioridades bíblicas que constam do Evangelho de Jesus e que também são ensinamentos da Igreja de Cristo. E um desses ensinamentos é que eu devo estar ligado nas coisas que vêm de Deus. Eu devo ter comunhão com Deus, comunhão com a Igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com todos. Mas o meu foco de atenção deve ser a Igreja de Cristo. Deve ser o que Deus está fazendo, deve ser o que Deus está falando. Então sinto muito. Eu não tenho nada a dizer do show da Madonna, porque eu não vi. E faço questão de não ver. Quando eu entro no YouTube, que eu vejo tantas chamadas de pessoas criticando, ou falando isso ou falando aquilo outro, eu simplesmente não entro naquilo, eu passo por cima. Porque eu posso criticar o pecado que foi exposto no show da Madonna. Eu posso criticar as atitudes que a Madonna teve durante o show. Mas o que isso vai modificar na minha vida cristã? Ser contra o pecado é natural. Nós somos contra o pecado, eu sou contra o pecado. Agora, para que eu vou ver o pecado se manifestando para poder falar dele? Ah, não, pastor, mas tem que assistir, tem que ver, para ver o que aconteceu. Eu não quero ver o que o diabo está fazendo usando pessoas. Eu quero ver o que Deus está fazendo. Fosse alguém testemunhando de um milagre de Deus, fosse alguém fazendo alguma coisa tremenda para Deus, como expulsando o demônio, como pregando o evangelho, eu teria prazer em ver. Então, queridos, primeira coisa, eu diferencio o pecado do pecador. Para mim, o pecado ele é execrável. Para mim, o pecador é digno de misericórdia, de compaixão, digno das minhas orações, digno do meu empenho em pregar o evangelho. Nunca merecedor da minha crítica. Eu não preciso criticar os outros. Eu preciso olhar para dentro de mim. O apóstolo Paulo, quando estava falando sobre a ceia que era feita lá na igreja de Corinto, ele diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar, olhar para dentro de mim. Quando eu vejo alguém pecando, por acaso, quando eu vejo o pecado se manifestando, eu sei quem é o pecado. Eu sei que aquela pessoa está agindo de maneira errada. Mas e eu? Eu posso estar agindo de maneira errada criticando o pecado. Por quê? Porque às vezes, ao criticar o pecado, eu estou criticando o pecador e agindo sem misericórdia e amaldiçoando essa pessoa, quando a Bíblia diz que eu não devo amaldiçoar ninguém. Que da minha boca não deve proceder bênção e maldição ao mesmo tempo. Então, queridos, eu não vi o show da Madonna, nem na televisão, nem lá. Eu moro no Mato Grosso do Sul, na fronteira, na cidade de Laguna Carapã, bem longe do Rio de Janeiro. Não vi o show da Madonna na televisão. Faço questão de não ver
aquilo que estão expondo sobre o show da Madonna. E quero dizer uma coisa para você. Eu não vi, mas sei que lá aconteceram coisas horríveis, pecaminosas, e isso não me assusta, porque o mundo vive no pecado. Esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz isso e não é de hoje. Agora eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus Cristo, o Deus eterno, que se fez homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, Ele te ama. Ama você da maneira que você está. Ama você com todos os teus pecados. E por causa disso, e porque Ele te ama com todos os teus pecados, Ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do teu pecado, para arrancar de você esse pecado. E o único caminho para mudar essa história do pecado é Jesus. Agora é interessante, igreja. O Senhor Jesus não disse: venha como estás e fique como queres. Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei, mudarei a sua história, mudarei o seu caminho. Tudo o que nós precisamos é ouvir o Evangelho, crer no Senhor Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Nesse exato momento em que tomamos a decisão de seguir a Cristo, de viver para Ele, o Espírito Santo nos crucifica em Cristo e nos ressuscita em Cristo, agora com uma nova natureza, a natureza divina, uma natureza livre para resistir o pecado e para viver em santidade. Então tudo que eu tenho a dizer a respeito do que aconteceu no Rio de Janeiro é: eu oro para que Deus salve as pessoas que estavam lá, eu oro para que Deus salve a Madonna, eu oro para que Deus salve o Brasil. Amém? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.